Imagina um homem que atravessou um oceano inteiro para defender os índios da escravidão e que ao mesmo tempo mandava os escravos africanos aceitarem o seu destino. Um padre que enfrentou de peito aberto a instituição mais temida da Europa, a Santa Inquisição, foi preso, calado, humilhado e depois foi a Roma e voltou de lá protegido pelo próprio Papa. Um homem a quem o maior poeta de Portugal chamou de imperador da língua portuguesa e que nas horas vagas escrevia que Portugal ia dominar o mundo inteiro e que o rei morto ia ressuscitar. Este homem existiu. Chamava-se António Vieira, nasceu em Lisboa e moldou o Brasil. E a versão que te contaram na escola do santo bonzinho, o herói de plástico dos manuais, é só metade da história. A outra metade das contradições do poder, das profecias e das guerras é a que ninguém te conta. Hoje vamos contar a história toda com os factos em cima da mesa e sem medo de chatear ninguém. Nem os que querem santo, nem os que querem um monstro. Então prepara-te porque esta é mais uma Páginas Rasgadas. Vamos lá começar por limpar o para-brisas desta história. Se fores abrir um manual de literatura da escola ou ouvir um historiador de vão de escada da esquerda progressista, vão dizer-te que o padre António Vieira era um agente do imperialismo colonizador, um homem que usava a cruz para ajudar a espada a submeter o nativo inocente. É a lenga-lenga habitual da narrativa dos coitadinhos, uma estupidez absoluta. A verdade factual é exatamente o oposto e deixa qualquer militante de cabelo em pé. António Vieira foi o pior pesadelo que a elite oligarca e italifundiária do Brasil alguma vez enfrentou. Quando ele chega ao Maranhão, em 1653, o Brasil não era uma colónia pacífica, era um faroeste. Os grandes senhores de terras, os coronéis da altura, queriam uma coisa simples, mão de obra de borla. E como a escravatura dos índios tinha sido proibida por lei pela coroa, essa elite local inventava guerras justas e esquemas legais para caçar os nativos e enfiá-los nos engenhos de açúcar. Vieira olhou para aquilo e, em vez de sentar à mesa com os poderosos a beber vinho e a receber subornos, decidiu declarar-lhes guerra. No famoso sermão da primeira dominga da Quaresma, ele sobe ao púlpito, olha nos olhos dos homens mais ricos e perigosos da região e pergunta-lhes, sem paninhos quentes, se sabem porque é que as suas almas vão direitinhas para o inferno. Ele diz-lhes na cara que todos os que sustentam as suas casas com o suor e o sangue dos índios estão em pecado mortal e que os padres que os absolvem estão a cometer um crime contra Deus. Imaginem o choque daquela gente. Imaginem o melão com que estes gajos saíram da igreja. Isto não era um discurso de mansos. Vieira usava a lei do rei e a lei de Deus como um martelo para esmagar a ganância. Ele exigia que os índios fossem livres, que vivessem nas missões jesuítas e que trabalhassem por um salário justo. O resultado foi uma fúria absoluta. A elite do Maranhão entrou em pânico porque percebeu que aquele jesuíta de língua afiada ameaçava o bolso deles. E quando mexes no bolso de quem manda, a conversa costuma mudar de figura. A tensão escalou de tal forma que os colonos começaram a conspirar para correr com os jesuítas dali para fora à pedrada. Mas o que estes gajos não sabiam é que Vieira não era um padre qualquer que se assustava com ameaças de latifundiários da província. Ele tinha uma linha direta com o trono em Lisboa e estava prestes a jogar um jogo muito mais alto. Corria o ano de 1654. Estamos no Maranhão, no norte do Brasil, um sítio que na altura parecia esquecido por Deus e pelos homens, onde os colonos portugueses faziam a lei totalmente à sua medida. E qual era o grande negócio daquela gente? Mão de obra. Índios. Escravizar os indígenas para trabalharem de graça nas terras e nas plantações de tabaco e açúcar. Vieira achava aquilo uma abominação completa. E no dia 13 de junho, dia de Santo António, ele sobe ao púlpito na igreja de São Luís. Mas, reparem nesta jogada de gênio, em vez de fazer uma pregação normal sobre a vida de Santo António, ele decide pregar exatamente como o santo. Diz a lenda que Santo António, um dia farto de ser ignorado pelos homens, foi até à beira do mar e pregou aos peixes. Pois bem, Vieira fez o mesmo. Vira-se de forma figurada para o mar e começa a passar um raspanete monumental aos peixes. Só que os peixes, meus caros, eram os próprios colonos que estavam sentados na igreja e toda a gente ali percebeu a indireta. Era uma sátira afiadíssima. Quando ele falava do peixe grande que engole o peixe pequeno, estava a apontar o dedo aos poderosos que devoravam os mais fracos. Cada bicho que ele descrevia, o roncador, o voador, o polvo com os seus tentáculos e a sua tinta para se esconder, representava um vício daqueles homens ricos. Foi uma das maiores jogadas da história da oratória. Ele insultou a elite local na cara deles e eles foram obrigados a ouvir e a engolir o sapo.
3 dias depois deste sermão histórico, e reparem bem na audácia e na esperteza do homem, Vieira mete-se às escondidas num navio a caminho de Lisboa. Ele sabia perfeitamente que se ficasse ali, os gajos tratavam-lhe da saúde, então foi queixar-se diretamente ao rei. E o plano funcionou. Em 1655, o rei Dom João IV assinava novas leis que protegem os índios de forma rigorosa, entregando o controle total das aldeias à guarda dos jesuítas e tirando os nativos das garras dos colonos. Ora, imaginem a fúria dos senhores locais. Este padre atravessou o Atlântico só para lhes fechar a torneira do trabalho gratuito. Aquela elite jurou vingança. E ela veio anos mais tarde. Em 1661, os colonos revoltam-se em massa, assaltam o colégio dos jesuítas e expulsam o padre Vieira e os seus companheiros do Maranhão à força, escorraçado e metido num barco de volta. Esta é a imagem que os manuais adoram mostrar. O Vieira herói e o santo protetor dos índios que enfrentou o poder pelos oprimidos. E atenção, isso aconteceu mesmo, ninguém lhe tira. Mas é precisamente aqui que a estátua imaculada começa a estalar um bocadinho, porque se ele era este defensor implacável da liberdade humana, como é que fica a história quando olhamos para o outro povo que estava a ser escravizado ao mesmo tempo na mesma colónia? Os africanos. É aí que a narrativa oficial engasga e é aí que vamos ter de rasgar a página. Como vimos, a elite local do Maranhão jurou vingança a Vieira e cumpriu-a em 1661, correndo com os jesuítas para fora do território. Mas se os senhores do engenho achavam que tinham ganho a jogada e que iam voltar à vidinha mansa de caçar nativos para trabalhar de borla, enganaram-se redondamente. Eles não sabiam com quem se estavam a meter. Este padre não era homem de lamber feridas num canto. Ele mete-se no navio, regressa a Lisboa e vai direitinho ao Palácio Real exigir que a justiça seja feita e que os caloteiros sejam punidos. E é nesta mesma indignação, ao ver como a ganância de uma elite consegue distorcer a verdade e perseguir quem defende o que está certo, que eu vos pergunto, até quando vamos deixar que as narrativas tortas continuem a mandar no nosso dia-a-dia? É por isso que eu faço este trabalho aqui no canal, rasgar estas páginas cheias de mentiras convenientes. E se vocês também estão fartos de ver a história a ser manipulada por ideologias, então carreguem já aí no botão do like, deixem o vosso comentário cá em baixo e, claro, subscrevam. Se querem mais, juntem-se ao nosso canal de membros, porque lá os vídeos são exclusivos e sempre mais longos. Voltando ao nosso jesuíta, ele chega a Lisboa com sangue na guerra. Ele faz discursos, escreve relatórios e mexe os cordelinhos todos nos bastidores da corte. Ele mostra ao novo governo que ceder à pressão dos latifundiários do Brasil era o primeiro passo para perder o controle da colónia. E a verdade é que mesmo escorraçado ele consegue manter a essência das leis de proteção. Como vimos, o jogo político em Lisboa mudou drasticamente para o jesuíta. Dom João IV, o homem que lhe dava cobertura, tinha morrido e os inimigos de Vieira, que eram muitos e poderosos, estavam apenas à espera do momento perfeito para o apanharem pelas costas. Mas a rasteira final não veio dos latifundiários do Brasil, nem dos nobres corruptos da corte, veio da própria igreja, ou melhor, da ala mais temida, severa e sombria do clero na Europa daquela altura, a Santa Inquisição. A Inquisição prendeu Vieira, o maior orador do Império, o homem que falava diretamente com reis e que mudava o destino de nações, foi enfiado numa cela escura durante 2 anos. E qual foi o crime dele? Ter ideias à frente do seu tempo e, acima de tudo, ter a coragem de as defender em público. Vieira cometeu o pecado de defender os cristãos novos, que eram os judeus forçados a converter-se ao catolicismo. Ele percebeu, com a sua mente económica brilhante, que perseguir e expulsar os judeus era uma burrice monumental que estava a secar o dinheiro do país e a enriquecer os rivais protestantes como a Holanda e a Inglaterra. Ele queria o capital dos judeus de volta para financiar o império. Mas para os inquisidores fanáticos isso era heresia. Para juntar mais lenha à fogueira, Vieira começou a escrever e a pregar sobre profecias místicas, defendendo que Portugal e o Brasil estavam destinados a liderar o mundo. Eles tentaram calá-lo, tentaram humilhá-lo, mas o que o Tribunal do Santo Ofício não contava era com a resiliência daquele homem. Ele não vergou, ele usou a sua lábia e o seu conhecimento profundo da lei para se defender de forma impecável. E assim que saiu da prisão, o que é que ele fez? Fugiu para as sombras? Claro que não. Ele foi a correr para Roma, direitinho ao coração da Igreja Católica, para fazer queixa dos inquisidores portugueses ao próprio Papa. E o mais incrível é o que ele ganhou. Voltou para Portugal com uma proteção especial do Sumo Pontífice que proibia a Inquisição portuguesa de lhe tocar. Ele derrotou o monstro no seu próprio terreno. Mas enquanto Vieira recuperava a sua liberdade e lutava contra os dogmas em Roma, o que realmente consumia a mente deste jesuíta extraordinário era algo muito mais profundo e até misterioso. Uma visão apocalíptica que ligava o destino de Portugal e do Brasil
Brasil num plano divino que os manuais de história hoje têm pavor de ensinar nas escolas. Se tu queres descobrir que visão herética e fascinante era esta e perceber o lado mais místico e profético deste gênio de oratória, vai escrever o que vem a seguir. Mas esse conteúdo, que vai ao fundo da mente do Vieira, é exclusivo para os nossos membros do canal. Por isso, clica aí no botão apoiar ou tornar-se membro. Para os restantes, o vídeo público continua já de seguida para ver o destrinchado do verdadeiro legado que este homem deixou escrito na nossa história. Depois de enfrentar a Inquisição, de bater o pé em Roma e de garantir que ninguém lhe tocava, o que é que este homem decide fazer? Revalida o seu passaporte e volta para o Brasil. Velho, cansado, mas com a mesma energia de sempre, passa os seus últimos anos na Bahia focado numa única missão: recolher, organizar e deixar escritos os seus sermões e as suas cartas. Ele sabia perfeitamente que os homens passam, as elites mudam, mas a palavra escrita fica para sempre. E a verdade é que o legado dele foi tão brutal que o próprio Eça de Queiroz e o modernista Fernando Pessoa, séculos mais tarde, não conseguiram ignorá-lo. Pessoa chegou a chamar-lhe o imperador da língua portuguesa. Vieira não foi apenas um padre, foi o arquiteto que pegou na nossa língua e transformou numa ferramenta de precisão capaz de emocionar, de convencer e de destruir qualquer argumento fraco com uma clareza que hoje em dia faz muita falta no debate público. A narrativa mainstream da esquerda adora passar uma esponja por cima de figuras como António Vieira, ou pior, tenta reescrever a história para o pintar como um vilão colonial. Querem deitar estátuas abaixo em Lisboa, até na Bahia, porque não conseguem lidar com a complexidade de um homem do século XVII. Mas os factos não querem saber dos sentimentos, nem da malta do Twitter. Vieira foi o português que mais peitou o sistema, que mais defendeu os nativos e que deu ao Brasil a estrutura, cultura e espiritual que o transformou no gigante que é hoje. Ele enfrentou tudo e todos, da selva do Maranhão aos tribunais mais temidos da Europa, e venceu. E assim rasgamos mais uma página. A história do Padre António Vieira é o exemplo perfeito de como a narrativa oficial adora pegar em gigantes da nossa história e transformá-los em bonecos de plástico, cortados e moldados à medida que convém a política do momento. Vimos que ele não foi um monge passivo, foi um combatente implacável que fez tremer a elite corrupta do Maranhão, que deu nós cegos na máquina mais assustadora da Europa e que peitou a própria Inquisição sem vacilar. Um homem brilhante, complexo, mas profundamente humano, que carregava as contradições do seu tempo, mas cuja voz ecoou tão longe que ajudou a fundar as bases espirituais e culturais do Brasil moderno. Se este vídeo te abriu os olhos e te mostrou a verdadeira dimensão deste titã, já sabes o que tens de fazer. Deixa o teu gosto, subscreve o canal e carrega com força nesse sininho para não perderes as próximas desconstruções. Quero ver esses comentários a ferver aqui em baixo. Tu conhecias este lado místico, político e combativo de Vieira, ou só te venderam a lenda cor-de-rosa das aulas de português? Partilha este conteúdo com aquele teu amigo que adora repetir chavões históricos sem nunca ter aberto um livro de factos reais. E claro, não te esqueças de me seguir nas outras redes sociais, porque a conversa por lá continua todos os dias e também não é nada mansa. Fica atento aos bastidores e aos conteúdos diários que lançamos para manter o exército da verdade bem afiado. Porque aqui a conversa é sem filtros e com a verdade em cima da mesa. E esta é mais uma página rasgada da história da humanidade, onde provamos que a única coisa mais poderosa que o dom da oratória é o peso dos factos que tentam esconder de nós.